Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Cardoso, sejam bem-vindos a mais um episódio do Citalks. Mais um episódio do Citalks, aonde, Dona Maria? Estamos aqui nos estúdios, de podcast, aqui gravando estúdios e podcast da Hub Fiel dentro da Neoquímica Arena. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Citalks. Marco Cardoso falando. É sempre um prazer ter vocês aqui. Contribuem, colaborem lá dentro do C-Level TICS. Nós temos uma rede com mais de 1.300 gestores de tecnologia trocando informações diariamente. Venham trazer informações, venham bater papo, venham tirar suas dúvidas, que ali é o nosso canal, né? Exatamente. E hoje eu tô super feliz. Por que, Dona Maria? Estou feliz porque temos uma convidada, uma mulher Finalmente aqui. uma mulher na Arena Corinthians. Finalmente Agora uma sim, mulher na agora Arena vai. Corinthians. Finalmente, então estou super feliz. Então, Além da Débora aqui, que fica dos bastidores. Débora. Vou apresentar a nossa convidada, né? Ela é CIO, é diretora de tecnologia com mais de 25 anos de experiência, liderando aí grandes áreas de TI em empresas nacionais e globais dos setores de varejo, transportes, indústria e serviços financeiros, né? Com forte atuação em transformação digital, governança e integração de sistema. Já liderou times multidisciplinares de mais de 170 pessoas e projetos de alta complexidade. Bem-vinda, Adriana Lago. Muito obrigada de estar aqui. Eu estou super feliz, ainda mais aqui na casa do Timão. Olha que convite. Muito obrigada. Bem-vinda, Adriana, bem-vinda. Adriana, inclusive, trouxe a filha, né, Adriana? Eu trouxe minha filha, ela está muito Inclusive- empolgada, mais empolgada que eu. Se ela não tem uma faixa do DEPAI, pode deixar que eu providenciei uma para minha neta, que o pai dela não escute. Né? Então depois eu providencio, a gente dá um jeito de entregar para você. E Então. detalhe, na verdade ela queria roubar minha cadeira, ela queria estar aqui sentada. sabe? Muito Ou ela bom. podia ficar aqui, ó, nos bastidores. Se o marido e a esposa quiser aqui, ó, depois pode vir para cá. Aqui. Mas, Adriana, né, a gente já conversou um pouquinho aqui nos bastidores, mas o nosso objetivo é entender a sua trajetória até o cargo de liderança, né, entender que a jornada nem sempre é fácil. Nunca é fácil. Nunca né? é fácil. Nunca é fácil. Muito Né? difícil. Então, eu tô curiosa para ouvir realmente aí a trajetória profissional, né? Sim, sim. E de uma mulher, é melhor ainda. Eu vou ter que puxar Já a fazia sardinha. tempo que a gente não gravava com mulheres, né? Mulheres do C-Level TIC, se agitem, pelo amor de Deus. Isso, Né? Nós temos que isso. ficar pedindo aqui para vocês participarem. Participe, meninas, porque a história de vocês é sempre histórias muito bacanas. Eu acho que E a gente sabe ser que é transmitido. muito mais difícil do que a história de nós homens. Isso é claro e evidente, né? Por vários aspectos. Talvez não valha a pena a gente comentar. Quem tem que comentar são as mulheres, né? É Exato. elas que vivem isso, né? Exatamente, mas me conta aí pra gente, Adriana. Conta um pouquinho ali da sua infância, onde você nasceu, conta um pouquinho do seu contexto familiar, se você era uma menina muito agitada, já era mais quietinha. Bom, eu na verdade eu sou de Salvador, né? Nasci lá, vivi lá uns 30 anos. E assim, minha mãe é professora, né? É professora de português, mas a vida inteira ela foi meio que diretora de escola, professora de escola do estado. Meu pai é contador. Eu venho de uma família assim bastante humilde, bem humilde mesmo, mas que assim eu tenho um orgulho grande, né, do que eles fizeram, porque eles vieram de uma condição bastante restrita e conseguiram fazer faculdade, conseguiram fazer pós-graduação, conseguiram se formar, né? Eu tenho um irmão e eu nasço nesse contexto familiar lá em Salvador. Eu sempre fui muito estudiosa, sempre gostei de estudar, e a minha mãe sempre exigiu muito isso. Então ela tinha aquela coisa de dizer: olha, não, você quer roupa de marca? Não, não tem, mas é para estudar, é livro? Não, isso aí tem. Então eu fui criada muito nesse contexto, né? Mas tive ali uma infância muito feliz em Salvador, era uma menina agitada, adorava ficar na rua, interagir, conversar. Então, assim, foi uma infância muito boa, né, muito prazerosa. E eu, orientada ali muito a estudar e a fazer coisas e tudo mais, eu disse: "Ah, chegou a hora da faculdade, o que que eu vou fazer, né, dentro desse contexto?". E aí tem uma coisa que é até interessante, como a minha mãe eu queria ter roupas, eu queria ter algumas coisas, minha mãe dizia: "Não, não, você tem que estudar, o dinheiro é para estudar, não tem para outra coisa". Então eu tinha na minha cabeça: "Olha, eu preciso ter uma profissão que me permita assinar um cheque". Porque naquela época,
ter um talão de cheque era glamuroso. Todo mundo Sim. queria ter e poder. Imagine, hoje nem se fala em cheque, né? Sim. Mas naquela época era poderoso. Então, não, preciso ter uma profissão que me permita assinar um cheque, né? Além disso, eu gostava muito de exatas. Então, eu digo, ó, beleza, acho que esse negócio de tecnologia pode ser que dê certo. Mas eu não tinha computador, eu não sabia o que era um Word, o que era um Excel, o que era nada. Eu simplesmente fui por intuição. E aí tem muita coisa na minha trajetória, que eu vou compartilhar com vocês, que aconteceu assim. Meio que foi acontecendo, aí eu acreditei, e eu digo, acho que isso aqui vai ser bom. Então eu uni isso, o fato de gostar muito de exatas, o fato de olhar e dizer, eu acho que essa profissão acho que dá futuro, e com certeza eu vou conseguir preencher um cheque, ter um talão de cheque, que eu achava que e era uma coisa legal, entendeu? Uhum. E eu comecei assim, a minha trajetória e as minhas escolhas, sabe? Você não lembra, assim, de ver, de repente, o computador, sei lá, na escola, por exemplo? Alguma coisa, nada que te Não, tinha... não, nada, nada. Eu fui, na verdade, começar a ver computador quando eu entrei na faculdade. E aí com um desafio interessante, porque quando eu entrei na faculdade, e eu lembro bem disso, tinham 4 meninas na minha turma, e o resto era todos meninos, né? E aí o que acontecia? Até na hora de fazer o trabalho já era assim: você faz a capa do trabalho e transcreve o trabalho, que naquela época a gente ainda fazia, né? Sim. Trabalho na mão. Você transcreve, você faz a capa e a gente programa em Pascal, em Assembly, o que fosse. Então, eu olhava e dizia: não, mas peraí, eu entrei numa faculdade de tecnologia, não sei direito como é que isso funciona. E como assim eu vou ficar fazendo capa de trabalho e É. transcrevendo e pesquisando? Não vou ficar fazendo isso. Hum. Então, esse desafio foi que foi me movendo a conhecer mais, entende? Então, eu não tinha experiência prévia, eu não tinha nem ideia do que eu estava fazendo lá. Eu só sabia que eu achava que aquilo ali ia ser uma coisa positiva. Adriana, 2 perguntas aí. Como é que surge essa sua vontade de exatas? Não é uma coisa muito comum para as mulheres, né? Por favor, não estou fazendo nenhuma apologia aqui, né? Antes que as pessoas comecem a imaginar. Normalmente a gente não Até vê porque a muitas mãe mulheres. era, né? né, É De de português, letras ali, então, né? ali... Então é um outro É. direcionamento, né? E depois, como é que foi esse teu início na faculdade? Como é que era na universidade, na faculdade? Quantos homens e mulheres tinham na sua sala de aula? Você se lembra disso? Lembro. Eu tinha ali cerca de 30 homens e 4 mulheres. Me lembro muito bem, assim. Eu falei, Depois uma desistiu e aí ficamos 3. E aí fomos até o fim. eu falei para Maria que eu me lembro de uma sala específica de aula que nós éramos, acho que em 60 e tinha 2 mulheres. É. Né? Não, era nessa proporção. Eu, na verdade, eu sou uma pessoa, assim, no dia a dia bastante pragmática e objetiva. Eu acho que talvez essa afinidade com exatas venha daí. Então, eu gostava daquela lógica que a matemática oferece para você. E eu levo isso, assim, para a vida, assim, para tudo. No fim do dia, você aplica isso na sua vida pessoal, no seu dia a dia. Sim. Então, começou, acho que daí, sabe? De gostar de coisas mais objetivas, mais práticas, do desafio dos cálculos, que aquilo me desafiava. 2 e 2 vão ser 4, né? É, Aquilo que é mais palpável, né? eu gostava tanto que eu lembro, assim, por exemplo, minha mãe comprava os livros e a aula ia começar, digamos, em fevereiro. Mas aí eu já tinha feito metade do livro de matemática sozinha, lendo e fazendo os exercícios como uma diversão. E eu ainda dizia, eu vou fazer algumas equações para me divertir, porque eu gostava muito. Eita. Não faço parte desse Essa tá do time meu aí, não. lado. Essa tá do meu lado. Essa tá do meu lado. Eu não chegava tanto, mas eu gostava bastante. Você se lembra, sim, se você, os desafios que você teve já... Teve algum desafio, aliás, né, na faculdade? Exatamente por ser só ali 4 meninas e um monte de homens. Você lembra de enfrentar algum tipo de desafio? Você e as meninas? Tinha justamente esse, né, porque o que que acontecia? Quando você entra logo, já tem aquela coisa dos meninos que estão no computador, quem tinha computador, porque naquela época tinha um que tinha computador, Não era tinha um muito comum. outro que tinha computador, o restante tinha que fazer as coisas na escola, na faculdade, Nós entendeu? estamos falando em anos mais ou Nós menos estamos quanto pra falando de gente se aproximar? 97, É. 97. A Então, internet começando aí. isso, exatamente. Então, tudo era condicionado ali dentro da faculdade, né? E então você já chegava meio clube do bolinha, né? Você ia fazer os trabalhos, mas você não se sentia à vontade de, o trabalho é um programa X. Você não sentia à vontade de dizer assim, não, espera um pouquinho que eu vou fazer essa parte do código. Você não sentia à vontade de fazer isso, porque não tinha muito.
menina, né, assim, fazendo isso. Então você ficava com isso, você ficava com a pesquisa, você ficava com passar o trabalho, né, você ficava com desenhar o trabalho, era essa parte que a menina. E aquilo me incomodava. Então eu fiquei a faculdade inteira com aquilo. Eu quero ser desenvolvedora, eu não vou abrir mão disso. Você deve. Eu vou ter que fazer isso. Então eu tinha aquela coisa, porque eu comecei a estagiar como professora de Word, de Office, né? Sim. Word, Excel, essas coisas. Eu dizia, cara, mas Estagiando na faculdade mesmo ou já em alguma não, empresa? não, eu arranjei essas escolas, né, Escolinhas, que as que escolas. que ofereciam os Aham. cursos e eu comecei assim, né. Então aí você olha e diz: "Mas eu não quero isso, eu quero ser desenvolvedora", eu achava ser desenvolvedor tudo que tinha de melhor, né, e assim eu fui inclusive 10 anos. Então, eu acho que teve sim um desafio ali, sabe, de encontrar o espaço para dizer: "Não, eu também faço isso". Eu me lembro que já no fim da faculdade, eu fiz o meu primeiro trabalho que eu desenvolvi, eu fiz o código. Eu disse: "Não, olha, deu certo, olha, eu consegui chegar lá". Então mas desde lá você tinha que encontrar o espaço, porque tinha essa divisão, né, os meninos programam e as meninas especificam, e as Uhum. meninas apresentam, né, e Uhum. quebrar a barreira não é fácil. E nesse primeiro contato ali com linguagens, você falou de Pascal, o que mais que você aprendeu de linguagens ali? Ah, No tinha comecinho ali. Pascal, aí tinha o Delphi, né, que Aham. era É só para o pessoal aqui, só para me recordar e ficar feliz tinha também. Pascal, Do tinha nada. Delphi, tinha C, Aham, tinha Java, né, então aham, você vai pincelando um pouco de todas essas aham. coisas, assim. Ela é a Legal. primeira pessoa que eu vejo falando de Java, hein? É, Ah, é. jovem. E conta um pouquinho, como que foi suas primeiras experiências ali na área? Na área de tecnologia. Isso. Bom, eu primeiro assim, né, eu queria muito nesse desafio de desenvolver, de ser desenvolvedor, né, eu consegui um emprego, um estágio, num grupo que é muito forte na Bahia, né, um grupo de indústria. Eu fui trabalhar na indústria, na Bahia, né. E aí e que já foi também um super desafio, porque você mora em Salvador, quem trabalha no polo petroquímico de Camaçari, que tem Braskem, que tem grandes empresas, aquilo na época era tudo de bom. É. Você imagine, a gente tinha o ônibus da empresa que parava na porta de sua casa, que era particular da empresa para te buscar, então era Já era o tudo aqui, máximo, era né, o já era o máximo, máximo já era o aquilo. máximo. Então quando apareceu uma vaga para estagiar, né, como desenvolvedora numa empresa como essa, eu falei: "Ah, eu vou fazer esse negócio, eu vou me candidatar e tal". E aí eu fui fazer entrevista, e uma coisa até bacana de comentar sobre isso, né, porque quando eu fiz essa entrevista, tinha um monte de gente fazendo entrevista para essa vaga de estágio. E aí, o que aconteceu? Chegou lá, ele me perguntou, eu nunca me esqueço disso, ele me perguntou assim: "Tem alguma coisa a mais além", enquanto eu estava preocupada com o desenvolvimento, ele estava me perguntando: "Tem alguma coisa a mais que você conhece, além de desenvolvimento, além de código, de programação?" Eu disse: "Olha, eu tive uma experiência com ISO 9000, sistema de gestão, com 5S, então eu posso contribuir nesse assunto". Aí ele falou: "Então é você que vai entrar nessa vaga, porque você traz um aspecto diferente do que a gente quer". E dali eu entendi uma coisa, às vezes a gente tem um foco, mas olhar para o lado é muito bom. Aportar algumas coisinhas a mais é muito bom, né. Então a vida técnica começou ali. Mas eu sofri bastante nessa trajetória, viu. Quando eu entrei lá, assim, só tinham meninos, e aí você quer começar a desenvolver e não consegue, e aí você tem que mostrar que você consegue, sabe. E aí tinha aquelas provas que você tinha que fazer, técnicas, e ali você fica nervosa, né, porque tem uma pressão. Então assim, não foi fácil o início, assim, sabe, foi bastante tenso. Você te via nesse é como se tivesse que se provar o tempo todo, né, por ser Sim, mulher. sim, exatamente, exatamente. Então nessa empresa que eu comecei a trabalhar era assim, eram meninos e tal, só que aí de repente todos eles acabaram saindo, para ir para outras oportunidades e ficou eu. Aí na época o meu gestor na época falou assim: "Ó, você quer ser contratada? Então tá bom, então se você fizer esse sistema aqui até o final do ano eu contrato você como desenvolvedora". Ah, é. Você gosta de um pouco de um desafio só, Aí eu né? falei: "Ah, então tá bom". Então eu fui lá sozinha, eu olhava o que a pessoa tinha feito, e aí eu aprendia sozinha. Aí lembra da matemática lá do Sim. livro? Eu aprendia com o código do outro e eu ia lá e eu programava e dizia: "Não, isso se resolve assim, isso se resolve desse jeito".
coisas eu olhava em livro, né? Porque era Sim, aquele que era o que início a gente tinha, era que livro para tinha, era consultar. início de internet, Os né? livros do E eu Ramalho. até me lembro que nessa época eu até tentei um estágio numa empresa, e eu lembro disso. Eu cheguei para fazer isso, para fazer essa entrevista, e eu recebi uma prova técnica para fazer, mas eu estava tão nervosa, eu não conseguia fazer, e ele ficava em cima de mim na época, a pessoa, sabe? E eu fiquei tensa. E aí não passei. E aí passaram-se anos. Um dia eu encontrei ele, ele foi lá na empresa que eu trabalhava, conversar com esse meu gestor, e aí ele disse: Olha, deixa eu te mostrar os sistemas que desenvolvemos aqui. Agora deixa eu te apresentar quem desenvolveu. Aí me chamou. Quando ele olhou para mim e falou: Eu conheço você. Eu falei: É, eu sou aquela menina da prova, lembra? Então, foi eu que desenvolvi isso aqui. Então, teve muito desafio, muita coisa. Nesse início, para você mostrar que tecnicamente você consegue discutir. Quando vim para São Paulo, teve muita coisa. Não, mas é bacana, é muito bom ouvir isso, né? Mas você ainda era estágio. Ali ainda era estágio, e depois eu virei analista júnior ali. E ali, nesse Você, grupo, eu deixa eu fiquei te falar uma 10 coisa aqui. anos. Você pode falar o nome das empresas quaisquer Ah, aqui, tá? Que tá. não Não, sim, tem, não sim. tem nenhum Sim, sim, problema, sim, tá? sim. Na verdade, eram empresas ali do Grupo Pronó, né? Na Bahia, que é um grupo muito forte, um grupo importante. E eu passei por várias indústrias neste mesmo grupo, né? Então, eu fiquei 10 anos. Quando eu saí de lá, já foi para vir para São Paulo. Isso é interessante que você falou. Várias empresas, provavelmente de segmentos diferentes, né? Como isso te ajudou na tua carreira? Então, ali, o que acontece, né? Eu acho que uma coisa que a gente até estava comentando mais cedo, né? Era aquela época do CPD, né? Sim, Era aquela época que ambiente fechado. tinha um ambiente menor, a TI era menor, né? Então, assim, isso ajudou muito porque eu conseguia me desenvolver, ocupar vários papéis, trabalhar essa multidisciplinaridade, ser mais versátil. Então, neste grupo, você tinha TI menor, você tinha maior, e você ali, horas você está jogando em várias posições no campo, né? Então, acho que me ajudou muito a ter um jogo de cintura, a ter versatilidade. Uhum. Mas você sabe que eu acho que isso ajuda muito o profissional na carreira, né? No começo da minha carreira, né? Eu falo, né? A gente fazia de tudo, né? Eu sou um pouco predecessor do que você falou dos anos 90, né? Então, a gente ia desde limpar o computador, a montar os pontos de rede, a abrir o computador, a instalar as placas, instalar a memória, a instalar o software, a instalar o banco de dados. Então, você tinha que conhecer de banco de dados, a fazer a programação. Então, você conversava também com o usuário para poder fazer a necessidade que o usuário precisava para montar o código. Então, você acabava fazendo um pouco de tudo, né? E hoje a TI, eu vejo a TI com um problema, né? Porque ela se dividiu em tantos pedaços que às vezes você fala assim, eu era um analista programador, então eu fazia tudo o que precisava fazer ali. Sabia de banco, sabia programar, sabia dos outputs que precisavam dar, fazer o relatório. Hoje você vai lá, você tem o, o dev só do front, o dev que faz só o back, o outro que faz isso, o outro que faz aquilo. E eu acho que isso complicou ainda muito a nossa vida, viu? Eu de verdade, eu acho que o ponto de equilíbrio é ideal, né? É óbvio que em algumas estruturas você de fato não vai poder ser tão todo mundo faz tudo, né? Sim. Você tem que fragmentar esses skills, né? Vamos falar assim. Por outro lado, em alguns momentos isso é muito prejudicial, porque você cria uma dependência de só faço se tiver isso, só faço se tiver aquilo, e você não olha outras coisas, e também a pessoa não se desafia a olhar as coisas de uma outra maneira. Eu te falei exatamente por causa disso, né? Porque quando você está ali, você é só um front-end, por exemplo, você está, desculpa o termo aqui, mas você está meio que travado aqui. Você precisa conhecer o que tem mais para cá e um pouco mais para cá, e as coisas se interligam. Exato, Tudo se exatamente, interliga, exatamente. né? A gente fala, desenvolvimento de sistemas. Sistemas são várias coisas. A gente fala do nosso organismo, nós somos um sistema. Então, às vezes, você está com um problema num determinado lugar do seu corpo, só que nós somos um sistema. Não adianta você atacar só aquele ponto, Isso. você tem que entender do todo, né? De preferência, o que não é muito fácil, né? Não, não, não. Mas eu acredito nisso que você está falando. Eu também acho que a gente ficou muito para cá. Eu acho que o equilíbrio aqui vai ser importante. Eu acho que isso precisava ser tomado com um pouco mais de carinho, inclusive nas universidades, nos cursos, sabe? De que, né, você não pode fazer um curso só para ser Aham. front-end ou ser Sim, back-end. sim. Você tem que ter conhecimento dos dois.
Você pode até escolher alguma coisa ali depois e ser o especialista do especialista, porque faz diferença em determinadas situações, como você falou, né? Determinadas, inclusive, estruturas que você tenha dentro das companhias. Mas se você conhece um pedaço um pouco mais para frente, mais para trás, eu acho que você vira um profissional mais completo, provavelmente muito mais remunerado. Com certeza. Excelente. Uhum. Adriana, então conta aí como que foi então sua vinda para São Paulo, porque você trabalhou 10 anos nessa empresa, então depois foi a vinda para cá. Conta Isso. essa passagem, como que aconteceu? Então, eu trabalhava já há 10 anos na empresa, um grupo muito bom, que, né, no contexto de Salvador, a chance de você se movimentar era muito baixa, porque você já estava num lugar muito bom. Eh, en então, mas aquilo já não me desafiava mais, né, eu já era desenvolvedora há É. 10, 12 anos, né, que era o meu sonho, então aquilo já não tinha tanto desafio assim, né. E aí, as pessoas não se movimentam muito dentro das empresas, assim, nesses estados, nessas cidades, por conta disso, se você já está num bom emprego. Então, eu tomo ali uma decisão de vir para São Paulo. Eu tinha um namoro com São Paulo, porque esse grupo que eu trabalhava tinha unidades em muitos lugares no Brasil, e tinha unidade em Jundiaí também. Então, eu acabava vindo muito para São Paulo para dar treinamento ou outras discussões. Então, eu tinha um namoro, volta e meia eu vinha para São Paulo fazer alguma coisa. E eu sou muito agitada, então chegava uma hora que eu falava: "Não, eu preciso mudar, eu preciso fazer alguma coisa". E aí eu digo: "Ó, vou começar a mandar currículos para São Paulo, né, vou começar a mandar". E eu mandava tudo com o DDD 71, né, naquela época a gente usava PInfo, se eu não me engano, e ninguém me chamava para nenhuma entrevista, não existia remoto, não existia nada disso, nós estamos Uhum. falando ali de 2009, né. Hum. E ali eu digo: "Olha, desse jeito eu não vou conseguir". Aí eu tinha um amigo na época, que ele falou assim, que ele morava em São Paulo, e ele falou para mim: "Adriana, eu vou te mandar um chip 011 e você põe esse chip num celular, e aí você começa a colocar esse telefone nas suas propostas nas suas candidaturas". Eu falei: "Ah, tá bom, beleza, vamos fazer isso". Aí eu comecei a receber essas ligações. Então aí eu falei: "Bom, agora vamos para o próximo passo, como é que eu vou conseguir fazer as entrevistas?". Porque quando você falava: "Não tem como mandar por e-mail, o formulário do RH", "Não, Uhum. não tem, você tem que vir aqui". Aí o que que eu comecei a fazer? Eu falava: "Ó, vou organizar todas as entrevistas no mesmo dia, e aí eu vou de manhã bem cedo para São Paulo, pego um avião cedinho, chego no aeroporto e saio fazendo todas essas coisas e volto no final do dia". Porque eu não podia largar o emprego lá, né. Ainda solteira? Solteira. Hum. Não tinha Aham. marido, não tinha nada, não tinha filho, não tinha nada. Aí eu comecei a fazer isso, então eu vim, graças a Deus, eu precisei fazer isso 2 vezes, né. Uhum. Rapidamente eu consegui uma vaga e vim trabalhar aqui na Medial, na época Medial Saúde, e aí chego em São Paulo, a partir dessa minha trajetória aí de vir, de querer, e vai para entrevista, e corre, vai para outra, e vai para outra, não conhecia nada, né. Mas consegui fazer essa transição e chegar aqui em São Paulo, numa vaga ainda técnica, né, e aí depois eu fui, desdobrando a minha carreira aqui. Ah, que legal. Uhum. E você trabalhou. Oi? E foi uma sacada bacana essa do telefone, do 11 para lá, porque Sim, realmente faz diferença, né? Imaginar, né, as pessoas a partir do momento que você tinha esse telefone, o 11 ali, certamente não tinha aquele impulso de alguém que olhava e falava: "Não, um currículo 71 aqui", né. aí Nossa, quase que ninguém eu te falei chamava. 171, né. Currículo 71, né, não vai chamar, né, não vai chamar Não, porque, ninguém chamava, né, ninguém chamava. E sacada aí genial. e é engraçado você olhar e dizer assim, como tudo Como mudou, tudo né, mudou, né. Mudou tudo muito, né, mudou. mudou Porque muito. assim, imagina, você tinha que fazer presencial a primeira entrevista com o RH. Aí eu lembro que eu dizia assim: "Podemos fazer isso por telefone?". "Não, mas eu preciso te ver". Eu falava: "Nossa, então você tem que vir aqui para fazer só a primeira parte, né, do processo". Então a vida mudou bastante, Uhum. graças a Deus. Ainda bem, ainda bem. Imagina se. Não, tem uma, e depois tem outra, e tem a outra, ainda ia ficar inviável, né? Depois você saiu da Medial, você foi trabalhar no Grupo Abril, um grupo inclusive bastante conhecido aqui, né? Sim, eu fui trabalhar no Grupo Abril, foi até na Medial eu fiquei pouco tempo lá, assim, hoje eu digo, Como né, programadora, ainda na Medial, entrei lá trabalhou como como programadora. programadora, né, mas É. ela teve na época uma reestruturação grande com Aham. a Mil, né, uma Sim. fusão, então eu acabei ficando pouco tempo lá. E aí, eu então entrei na Editora Abril, né, e ali eu fiquei 2 anos e foi muito bom para mim, porque eu tinha acabado de chegar em São Paulo, então eu consegui trabalhar muito perto da minha casa. Quando você faz essa mudança,
Ela parece simples, mas ela não é. Ainda mais que eu vim sozinha, eu não tinha família, eu não tinha ninguém aqui. Você não tem rede Então de era apoio, como se eu né? tivesse resetando a minha vida e começando a partir dali, Sim, a porque, construção de tudo. sim, porque se você queria comer a comida da mãe, você podia dar uma escapada, né? Na Bahia tava lá, né? Aqui você não tem Morava rede com a de minha apoio, mãe né? na Bahia, Você não então tem rede de era apoio. até morar sozinha era uma novidade. Eu lembro que naquela época a gente usava aquele GPS ainda grandão, né? Aquela televisãozinha assim, e eu dizia, nossa, desse jeito eu vou me apaixonar por esse GPS. Porque era com quem eu ficava ouvindo o GPS para ir para os lugares, assim, né? Sim, Então, não é fácil você fazer essa sim. transição. Então, ter ido para Abril foi importante, porque eu fiquei pertinho de casa. E ali, na verdade, era uma consultoria que prestava serviço para Abril, né? Mas tinha um grupo acolhedor, menor. Então, eu acho que aquilo foi importante para o momento. E já ali, eu consegui a minha primeira posição como liderança. Então, assim, 6 meses depois como desenvolvedora, eu já ali virei a líder do time, depois coordenadora, e aí fui ampliando. Então, eu criei a minha primeira experiência como liderança ali. Dentro da Abril, mas por parte de consultoria. Isso, por Ou parte seja, de você era consultoria. líder na Isso, é isso consultoria. aí. Tá. Mas trabalhando 100% para 100% Abril, alocado para Abril. para os projetos, Na as Marginal iniciativas. Pinheiros, ali Na no Marginal prédio. Pinheiros. Né? Então, eu ficava ali na Alexandre Dumas, mas ia muito na Marginal Pinheiros, Sim. assim, era extensão Né? praticamente. Dumas pertinho. É pertinho de casa. Pertinho de Pertinho de casa. casa hoje. Pertinho de casa hoje. E aí depois, né, você passou um tempo em uma empresa chamada Gera, né? Porque o que aconteceu ali? Eu entrei nessa cadeira de liderança e isso é bem legal comentar. Né? A gente entra e a gente quer, né? Porque daí eu já tinha meio que encerrado na minha cabeça o episódio ser desenvolvedora, né? Ou a fase ser desenvolvedora. Então, quando eu vou para ser liderança, dizer, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Só que quando começa a vir, você não tem experiência. Né? Eu brinco que quando você começa como líder, você não tem experiência de lidar com, de delegar, você está aprendendo a fazer isso. Então, você acaba compensando muito com o trabalho. Você trabalha loucamente, porque você quer aquilo e você não sabe ainda direito, então você compensa muito com o trabalho, né? Só que vem junto pressão, vem junto cobrança, vem junto uma série de coisas. E ali, em dado momento, depois de estar 1 ano nessa posição, eu falei, gente, isso não é para mim. Não é para mim. Eu preciso voltar a ser desenvolvedora. Eu vou ficar lá, eu ficarei no meu canto e é isso que eu quero. E é isso que eu vou fazer. É um momento difícil. Essa decisão, eu até falo, né? Assim, para mim, a liderança acabou acontecendo meio que naturalmente, porque eu acabei indo para uma indústria farmacêutica que era pequena para implementar a microinformática que estava começando, né? Então, você começa com um computador, outro, depois veio rede, não sei o quê, então você contrata uma pessoa, então aquela pessoa, eu não era um líder dela, mas ela estava trabalhando comigo, depois você veio mais uma pessoa, mais uma, daqui a pouco eu estava com 6, 7 pessoas, aí você fala assim, peraí, agora eu estou começando a instruir as pessoas a fazerem as coisas. Só que eu gostava mesmo era de fazer código. Eu gostava de sentar e fazer código, lidar com pessoas é muito mais difícil. É muito mais difícil. Na verdade, eu acho que foi um pouco de medo, sabe? A mistura do São Paulo, Sim. sozinha. Não tem a menor dúvida. Com, assim, sem uma rede forte. Então, eu trabalhava sábado, eu trabalhava domingo. Trabalhar era uma diversão, porque preenchia os meus dias Preenchia naquele o tempo, período. né? E tem uma coisa dessa minha transição de São Paulo, que eu tinha um amigo que era paulista, eu fiz uma promessa quando eu vim. Ele morava na Bahia, ele me acompanhou toda a minha transição, ele falou, você vai me prometer uma coisa. Aconteça o que acontecer, você não vai embora antes de 1 ano. Você vai ficar lá 1 ano. Porque antes disso, é precipitação, é emoção, é tudo. Você vai ficar 1 ano. Então, eu ficava ali naquela coisa, sempre porque você fica, né, pensando, qualquer coisa que acontece, você pensa assim, Tava mais tomei a fácil decisão lá. errada. Volta pra zona de Tomei a conforto. decisão errada. Né? Quando eu saí da Mil, da Medial e tal, aí eu lembro minha mãe falou assim, você quer voltar? Eu falei, não vou voltar, eu vou seguir daqui em diante, porque eu tenho que ficar 1 ano aqui, para eu ter certeza, né? Um bom conselho. Bom conselho, sem dúvida nenhuma. Porque, né, a gente pensa em morar nos Estados Unidos, por exemplo. A gente sabe que tem um período de adaptação para tudo, né? A gente não sabe o que vai ser. Mais que, né, é você arriscar tudo que você já tem até um determinado momento. E é muito mais fácil você ficar na sua zona de conforto, né? Era muito mais fácil você voltar para casa da mãe, né? Era muito mais fácil você estar lá no seu sotaque já tradicional. Sim, né? Porque é isso, né? Sim. É se desafiar o tempo todo, né? Ainda mais sendo mulher, sozinha, em São Paulo. Quando eu tomei essa decisão, eu falei assim, eu acho que teve tudo isso interferindo, né? E a pressão da liderança, aquela coisa. Só que o que aconteceu?
eu tomo uma decisão, aí eu volto a sentar naquela cadeira. Eu digo, não. Eu chego em casa no primeiro dia de trabalho chorando, dizendo, nossa, eu fiz a coisa errada. Para que eu saí da Editora Abril? Então ali eu fiquei 6 meses só. E ali eu fui atrás de novo de uma posição de liderança. Então você vê que é legal a gente também ver que a gente erra, acerta, Sim. erra, olha as coisas de uma forma diferente, porque às vezes a gente acha que é assim, mas às vezes alguma coisa precisa acontecer para te provar que é diferente. Eu falo que a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa, né? Como o pessoal Exatamente. costuma dizer, né? Exatamente. E aí depois você vai ver, não é bem assim, né? Não é bem assim. Exatamente. E aí como que você foi sua chegada no Walmart? Foi justamente aí. Eu falei, não, agora eu vou e eu vou ficar nessa posição. Aí eu consegui uma vaga como gerente de projeto no Walmart, que assim foi uma experiência para mim. Foram 2 anos lá e foi uma experiência importante, porque Operação nervosa, né? era varejo Varejo e é sempre era complicado. uma empresa, era multinacional, uma cultura muito diferente do que eu já tinha vivido na minha vida inteira, né? Eh pressão e projeto, assim, bastante crítico, com muita visibilidade, e você ali, mas ali eu já tinha aquela premissa, eu falo: "Aqui é o que eu quero, não é o que você quer? Então, você vai ter que superar o que vier". Eu passei 2 anos lá e ali eu me fortaleci demais. Muitas vezes sem saber direito o caminho, porque de novo ainda muito verde como liderança, né? Muitas vezes sem saber direito o caminho, muitas vezes sem referência. Eu acho que esse é um ponto importante. Quando você tem referência forte de liderança, você vai sempre olhando e vendo. Não, fulano foi por aqui, fulano foi por ali. E aquilo vai te guiando, né? Às vezes eu não tinha isso. Então, essa experiência do Walmart foi uma experiência assim, que de fato teve muita coisa que eu errei, acertei, mas saí bem, consegui fazer o que tinha que ser feito. Muitas vezes você compensa com o trabalho, né? Então, foi um pouco assim que eu fui me guiando ali no Walmart. Eu fiquei 2 anos, podia até ter ficado mais, né? Mas aí surgiu a oportunidade da Riachuelo e aí eu fui para Riachuelo. Mas ainda, né, ali você então estava numa liderança, e era uma liderança do que ali? De uma equipe de desenvolvimento, de um Sim, de desenvolvimento. A gente na época eu era gerente de projeto, mas na verdade era líder ali também de um time de desenvolvimento, tinha um software que tinha uma visibilidade grande fora do Brasil. Era uma fase que o Walmart tinha adquirido também supermercados no Nordeste, que foi o Bom Preço, e também no Sul, né? Na época era a Rede Sonar. Então, esse software justamente fazia parte desse processo de integração dessas empresas. Então, a integração para acontecer tinha que ter esse software bem resolvido. E ele não estava bem resolvido. Então, você imagine a pressão que existia em torno disso, né? Temos que integrar, temos que integrar. Quem viveu integração de empresa sabe bem o que é isso. Sim. A gente fica o tempo todo contando o dia para saber quando é que tudo isso vai estar integrado. Me diz uma coisa, de curiosidade, né? Lógico. Talvez seja difícil até de você responder, porque foram 2 anos, né? E não é tanto tempo assim. Por que o Walmart não deu certo no Brasil? Sendo a potência que é. Você tem uma opinião aí sobre isso? É uma curiosidade de. Né, A gente ama o Walmart. Fora, a gente ama o Walmart, né? Eu falo, brasileiro ama o Walmart. Né? Eu acho que tem muita coisa no meio disso, sabe? Eu não consigo responder assim com muita profundidade, não. Mas assim, a gente tem muitos players também aqui, né? A gente também tem um modelo um pouco diferente do que é o modelo lá, né? Então, assim, eu acho que tudo isso, no fim do dia, interfere um pouco, sabe? Eu acho que eles estranharam a cadeia de distribuição aqui, que é um pouco mais complexa do que lá, né? Porque lá eles têm tudo, né? Os caminhões são do Walmart, é tudo do Walmart. Sim, e aí, chegando aqui comprando várias empresas, sim. Cada uma com uma cultura diferente. Tem muitas situações, juntar, né? por exemplo, você quer ver uma coisa que é bastante relevante? Aí, já eu vou contar sobre isso, porque eu fui do Carrefour, né? E o Carrefour comprou o que era o Walmart. Eu vivi isso, né? Então, você vê, eu trabalhei lá ali por volta de 2012, 2013, né? Como Walmart. Depois o Walmart virou o Big e depois o Carrefour comprou o Big. E eu estava nessa transição, né? Então, eu acho que tem muita variável, por exemplo, a rede Bom Preço sempre foi uma rede muito potente no Nordeste, né? Tem aquela coisa daquele supermercado, daquela marca, daquele cartão de crédito dali. Eu acho que tem muitas nuances aí.
Interessante. Pô. Aí você sai do varejo e vai pro varejo, né? Porque aí Continua você no varejo, só continua que no agora varejo diferente. diferente, que é a Riachuelo. Ali na Riachuelo, eu honestamente, quando eu entrei, eu falei: "Gente, eu vou me aposentar aqui nessa empresa". A Riachuelo eu tenho, assim, muito carinho, assim, é uma delícia de lugar para trabalhar, de cultura, da família, porque é uma empresa familiar, com história lindíssima, né. E e ali quando eu entrei com ali também foi onde eu desenvolvi, alavanquei muito a minha carreira. Eu entrei como líder, de líder eu fui coordenadora, de coordenadora eu fui gerente, entrei para cuidar de um time pequenininho, que depois virou um time de quase 60 pessoas, 70 pessoas, né. Eu iniciei minha jornada lá para cuidar de um time de sustentação da financeira da Riachuelo, né, que era um único braço, né. E tinham, sei lá, 10 pessoas no máximo, né. Depois eu virei a gerente da área de sustentação da Riachuelo, com tudo que a Riachuelo tinha. E a Riachuelo tinha, não sei se todo mundo conhece, que é o Grupo Guararapes, mas tem a financeira, tem a transportadora, tem as fábricas, né, tem o e-commerce, tem as lojas. Então eu tenho toda uma É um cadeia grupo, né? envolvida no grupo. Então, de repente, eu passei a ter um papel cross ali dentro. Então, eu me fortaleci muito. Ali eu tive líderes, assim, que hoje são colegas, assim, que tive muita referência boa, né, que eu pude me inspirar demais, me ajudou muito no meu crescimento e no meu desenvolvimento, sabe. E a empresa, o acolhimento, tudo, era uma empresa, assim, muito legal. Tá. E nesse passo aí de ter começado ali até a Riachuelo, você lembra aí de um projeto bacana que você fala assim, esse tem meu coração? Olha, não é bem um projeto, eu acho que é um grande momento de transformação que fizemos na Riachuelo, né, porque, eu entrei para cuidar de uma operação, e quando eu que entrei para cuidar dessa operação, a operação não tinha processo, as coisas não estavam muito bem estruturadas, a gente tinha uma série de instabilidades, uma série de problemas, que é típico, né, em tecnologia, né, Uhum. muitos tickets abertos, né, muitos problemas para resolver. Então eu entrei com o desafio de fazer tudo aquilo ir para o lugar, né. Então eu lembro, por exemplo, que a gente chegou a ter backlog de 2.000 problemas e passamos a ter 80. Fizemos uma redução, assim. Então por que que eu falo disso? Para isso essa história se repete em muitos lugares, mas a gente fez uma transformação de fato, que é uma coisa que eu gosto bastante. Às vezes você pega aquele time e você acha que você precisa mudar o time, precisa mudar todas as pessoas, às vezes você precisa de uma orientação clara e de Sim. engajamento, simples assim. Direcionamento. Direcionamento. Então, quando você traz isso, engaja o time, mostra, explica. Agora, isso dá trabalho de fazer. Não é tão rápido. Entendeu? Dá trabalho, você tem que querer fazer, né, porque às vezes, o trocar parece mais rápido, né. Enfim, então, aqui não é necessariamente o projeto em si, aqui é a mudança, você sair de uma área que tem lá 2.000 tickets abertos, que estão todos abertos, que ninguém resolveu, e de repente você ir para uma área com tudo muito estruturado, com, sei lá, um backlog super baixo, onde todo mundo conhece os processos. É outra história, tanto é que foi esse resultado que fez com que eu assumisse a gerência inteira da Riachuelo. Bacana. A Adriana, ela é bem agitada, então eu acho que o varejo combina muito com ela, porque o varejo demanda isso, né? Como dizem, ela é retada. Bastante, bastante. Minha Já vizinha deu de pra terra perceber. lá, A vizinha de Nordeste. vizinha de Nordeste lá. É, aí, de novo, aí você continuou no varejo, porque aí você foi pro Grupo Carrefour. E quais os desafios que você enfrentou por lá? Aí tem história, viu. Tem história. Eu saio, né, da Quanto tempo Riachuelo, foi na Riachuelo? 5 anos 5 na anos. Riachuelo. E detalhe, eu sempre estive ali na camada de desenvolvimento, na camada de sustentação, mas muito ali com código, né, desde o Uhum. início. Quando eu vou para o Carrefour, eu vou para a área de governança de tecnologia. Eita. É a área que não pode deixar escapar. Totalmente diferente. Primeiro eu olhei e falei assim: "Gente, eu não sei se vai dar certo". Eu, agitada, acostumada com aquela entrega, que a entrega de Aham. governança, ela é uma entrega É. diferente. Diferente. Bem diferente. Mas eu vou ser muito honesta com você, aí eu falo, aquilo me completou Começa a muito, completar. Começa a me completar. ampliou o Sim. horizonte, a gente começou a discutir plano estratégico, começou a discutir processo, começou a ter ali uma visão holística da área de tecnologia, assim, aquilo me recheou demais. Isso dentro de um Carrefour que grande, né, multinacional, reporte pra França, né, uma área de tecnologia na França.
tinham muitas prestações de conta a fazer, muita coisa a ser preparada, né? Uhum. Embora a gente tivesse muita autonomia no Brasil, mas era uma complexidade maior, né? Então, foi muito bom para mim, porque eu ampliei muito o meu olhar estando nessa cadeira. Então, eu já vinha de sistemas, e aí, de repente, eu vou para a cadeira de governança, amplio bem mais, né? Eu fiquei um ano fazendo esse trabalho, e aí organizei a área ali de governança do Carrefour. E aí eu tive a chance de ser promovida à cadeira de diretora dentro do Carrefour. Então, o que para mim, eu acho que é um dos grandes momentos na minha trajetória, porque é muito difícil você ir para esta cadeira estando na empresa, né? E, Sim. principalmente, eu ocupei uma cadeira que tinha uma pessoa nessa cadeira, né? Naquele momento. E ali houve uma mudança, e aí, poxa, eu tinha que me provar, eu tinha que dizer por que Mais eu uma deveria vez, né? estar. E, principalmente, é incrível, mas quando vem a pessoa de fora, ela já vem com aquele carimbo, né? Quase que instagramável. Sim. Olha, você é Você é bom. diretor, você é Você é isso, bom. você é aquilo. E a pessoa que está dentro, você precisa convencer a audiência de que você pode estar naquela cadeira, né? Sim. E então, eu tive este momento que para mim foi muito emblemático. E o time que já estava lá, né? Então, eu passo de um time que eu estava em governança naquele momento para um time de 100 pessoas, né? E chegou a ter 120, 130 pessoas. Com vários gerentes que vão se questionar, por que não Por que eu? não fui eu, né? Né? Então é um momento muito delicado de parceiros de negócio que também estavam acostumados com outro modelo. E aí tudo isso você tendo que organizar e mostrar por que você poderia estar naquela posição, sabe? Então isso aconteceu no Carrefour. Que E aí legal. você vê a menina lá do Nordeste, essas histórias que a gente acha legal e que a gente mostra para todo mundo. Com empenho, com trabalho, com estudo, dedicação, consegue chegar, né? Mesmo com, né? Mesmo ainda sendo mulher e tendo mais Isso, desafios ainda do que nós isso. homens aí, a carreira consegue chegar. Não é Não, fácil. não, Nunca é uma trajetória fácil, não. né? E assim, gente, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu passei bastante coisa. Eu adoro São Paulo. Eu tenho uma gratidão enorme a São Paulo. Eu nunca pensei. Passou um ano Uhum. e eu falei, é aqui que eu quero ficar, né? E construir minha vida. Eu me casei, filho, tudo aqui em São Paulo. Hoje minha mãe mora em São Paulo, então eu tenho uma gratidão enorme. Mas o início foi muito difícil. E ainda era uma fase ali em 2009 que você ouvia brincadeira no trabalho, as pessoas desconfiavam de que o baiano poderia trabalhar mesmo. Sim. Olha, não é que essa baiana trabalha, né? E aí você tem que provar que, poxa, você ficar ouvindo isso todo dia é difícil, sabe? E você chegar em casa e não, mas peraí, tá bom. Amanhã a gente começa tudo de novo. Tanto que uma coisa que eu digo é assim, gente, você fica chateado um dia, você é difícil, mas vai para casa, respira, Uhum. toma um banho, chora, se for o caso, no outro dia você levanta e vai de novo, porque é o seu É isso. objetivo. E eu passei muita coisa nesse sentido, não foram poucas experiências nesse sentido, sabe? De se provar. Então não era só justamente vir do Nordeste, fazer a transição, ser mulher, estar numa área que é uma área predominantemente masculina, tudo isso. Precisou ser muito resiliente. Ah, Mesmo. sim. Precisa ser. Atualmente, então, você ocupa aí o cargo de CIO, né? Uma diretora de TI na Jamef. Isso, na Jamef Transportes. Você falou do varejo, mas o transporte também é muito legal. Tem uma dinâmica legal. É desafiador, tá gostoso lá. Tá há quanto tempo lá? Vou fazer 2 anos em 2 anos já. setembro. Vou fazer 2 anos. Essa mudança, ela foi importante porque eu queria ter um reporte para o presidente, né? Eu queria fazer. Então, no Carrefour, embora eu estivesse na cadeira de diretoria, eu estava numa parte da tecnologia e tinha ali um diretor sênior e que vários reportes, porque a estrutura era muito grande, né? E aqui eu respondo direto para o presidente. E aí está sendo uma experiência ótima, ampliando muito as perspectivas, discutindo muito o negócio. Então, isso está sendo muito, muito legal para mim. A Jamef é familiar? A Né? Jamef é uma empresa familiar, é uma empresa. A Jamef sempre me remete muito à época da Riachuelo, porque também tem uma história belíssima da família, pessoas simples, que trabalharam, são muito sérias, assim. Eu estou encantada. Agora tem um choque de realidade aí entre você trabalhou numa empresa familiar, Riachuelo, um grande conglomerado, aí você vai para uma multinacional, que é o Carrefour,
multinacional é bem diferente de Sim, trabalhar de sim, empresa nacional, né? Conta sim, isso um pouco para o público, sim. dessas diferenças. Até para É, você saber, assim, ó, às vezes, né? Eu trabalhei muitos anos em empresa familiar, né? Assim, e tem um carinho muito grande pelas empresas familiares. Tem gente que só trabalhou em multinacional, e eu acho que tem vantagens e desvantagens ambos os lados. Depende muito do teu momento de aham, carreira e onde aham. você quer ficar, né? Eu acho que passar por essas experiências te completa. Você vive os Sim. dois mundos. Mas tem uma coisa que a gente estava falando um pouquinho, dessa história de você ter flexibilidade, de você saber jogar em diversas posições. Eu acho que isso te ajuda muito, né? Porque quando você está numa empresa como o Carrefour, que é uma empresa muito grande, você tem mais orçamento, você tem, né? É tudo Tudo muito mais, né? maior, Tudo né? mais. E ali você também tem mais complexidades, porque tem que ter mesmo, né? Por conta de todos os reportes e tal. Quando você vai para uma empresa menor, uma empresa familiar, naturalmente você tem uma agilidade na resolução de muitas coisas, e se torna muito mais leve, né, em algumas situações, mas também muitas vezes você não vai ter toda aquela estrutura que você tinha numa empresa, e aí entra aquilo que a gente estava conversando aqui, né? A pessoa que só faz isso, a outra que só faz aquilo, a outra que só faz aquilo. Numa empresa maior você tem isso. Sim. Quando você vai numa empresa mais nacional, você acaba tendo que muitas vezes ter um papel que faz vários papéis, na verdade. Porém, eu brinco, né? Você se desafia, você tem criatividade. Você tem que pensar como que você faz da mesma maneira, né? E ali a questão da empresa familiar também tem aquela pimenta de você estar muito próximo dos donos, muitas vezes, você conhece as pessoas, você tem aquela troca, e muitas vezes quando você está no Carrefour, você não tem, né? Eu no Carrefour tive a oportunidade, inclusive, de conhecer o presidente global do Carrefour. Foi uma experiência ótima, assim, né? Porque eu fazia parte de um grupo de talentos lá e foi uma coisa muito legal. Mas muita gente não tem, nunca teve essa oportunidade. E aqui você já tem a chance de conhecer as pessoas, de ter essa Seu troca. contato, às vezes, é direto, né? É direto A e diariamente, né? exposição, né? No nosso caso aqui, né, da Jamef, eles não estão, né, no dia a dia da empresa, a gente tem um presidente e isso é bem resolvido. Mas, assim, em algumas situações você vai em conselho, você tem apresentações em conselho. Então, eu acho que não tem o bom e o ruim, sabe? Sim. Eu acho que é muito assim, experiências diferentes que te enriquecem bastante, sabe? Agora, o mais importante é você saber fazer essa adaptação. Porque muitas vezes, e aí que eu acho que está o detalhe, as pessoas elas querem aquilo que tinha num determinado lugar e quer trazer exatamente para cá. E não É, vai dar certo. assim, a gente só é melhor quando a gente é adaptável. Exatamente. Isso eu não tenho a menor dúvida, Exatamente. por ter passado justamente, né? Eu tive numa multinacional, que foi a Novartis, com 90 mil empregados no mundo todo, como eu tive numa empresa também farmacêutica, que era o Baldatti, que tinha 200 funcionários. Né? Então, assim, eram dois mundos completamente diferentes. E o importante é você saber se comportar e trabalhar dentro das duas estruturas, como você falou. Uma às vezes tem muito dinheiro, só que a outra às vezes é muito mais rápida, né? E aí como é que você equilibra todos esses pratinhos que a gente tem no dia a dia da tecnologia, vivendo os dois mundos É. diferentes, né? E eu vejo muito, às vezes, assim, algumas pessoas falam, mas eu estou num tal lugar, mas aí não tem orçamento, não tem isso, não tem isso. E assim, a pessoa fica muito focada naquele modelo, né? E quando você começa a se desafiar, mas espera aí, e se eu fizer isso e vou ter um movimento X? Aí é aquela história, né? Eu falei, né? O mar calmo não faz bom marinheiro. Então, assim, essas mudanças, essas diferenças, nossa, te fortalecem demais. Você não acha que às vezes a gente, como gestor de tecnologia, falando em trabalhar com pouco orçamento, às vezes o próprio gestor também não se esconde nas grandes plataformas que tem para se defender no mercado, né? Sim. Porque eu falo assim, né? Tive oportunidade de implementar um ERP, né? Quando você fala de implementar ERP, talvez a primeira coisa que vem à cabeça do pessoal é SAP, né? Se for muito grande, ou vem lá o TOTUS, que é o nacional. Eu implementei um produto chamado IFS, que era sueco, né? Foi a primeira implementação no Brasil. Mas em termos de relação custo-benefício, a empresa usa até hoje, né? A empresa já saiu já há muitos anos, mas a empresa usa até hoje. Então você fala assim, poxa, foi um projeto que deu sucesso, né? Não era o melhor que tinha ali na época, do ponto de vista de se eu colocar o SAP, qualquer coisa que não Uhum, dá certo, eu uhum. posso falar assim, não, mas eu estou com a melhor solução que tinha no mercado, né?
Então, acho que a gente, às vezes, gestores de tecnologia, foge um pouco dessa responsabilidade de trazer soluções diferentes e arriscar um pouco Sim. e mostrar que pode funcionar da mesma maneira, né? Sim, com certeza. Eu acho que, assim, às vezes, é engraçado, acontece isso muito com a discussão do desenvolvimento interno e o externo, né? Exato. Muita gente gosta de comprar pronto e ter lá um pescocinho para apertar, como diz, né? Caso dê algum problema. Quando você opta por fazer em casa, ou opta por escolher outra situação, outra coisa, você vai ter que assumir aquilo ali, você vai ter que brigar por aquilo ali. Então, eu acho, sim, que muitas vezes a gente fica numa zona mais de conforto em algumas escolhas, né? E em alguns contextos fazem total diferença. Mas eu também acho que o glamour de você se desafiar um pouco, de você, poxa, eu vou fazer isso aqui que vai de encontro a tudo o que talvez todo mundo esteja na contramão, pensando. né? O famoso na contramão, né? Então, eu acho que isso é importante. Eu gosto muito disso. Eu acho que isso é importante. Eu tinha tanta pergunta para fazer para Adriana que, que legal né, te ouvir. Como você... já tá no finalzinho, já acredita? Sim, agora que eu olhei ali. Olha! Nossa! O pessoal tá empolgado aqui, ó. Quem não estiver ouvindo, gente, aqui tem um som aqui de fundo, é porque a gente tá dentro da arena, então tem o tour, então... Eu já tô louco pra cantar, desde cedo, né? Ela não deixa. Então se tiver um somzinho de fundo, é isso. Mas, nossa, que legal. Eu escutaria a Adriana falando aqui por mais tempo, sim, tranquilamente. Fantástico. E você fala muito bem, parabéns. Parabéns. Olha, é a primeira vez que eu tô me desafiando, coloquei essa meta pessoal para o ano de 26. Mas que é extremamente importante, né? A gente lá dentro do grupo, né? Maria agita bastante o grupo lá do C-Level TICS, como é importante a gente trocar informação e se expor. Então, assim, quando a gente se expõe, a gente toma o risco. Exatamente. É o que você falou, a gente às vezes toma uns tombos. Sim. Mas tem que levantar, acordar no dia seguinte e ir em frente, né? Sim, com certeza. Eu acho que... E é gostoso. Quanto mais você vai fazendo, mais você vai ficando melhor. Exato. Dri, eu vou falar aqui para você como que pessoas que trabalharam com você, né? Como eles o veem, né? Adriana Lago é reconhecida como uma líder estratégica e transformadora, capaz de conectar tecnologia e negócio de forma prática e orientada a resultados. Destaca-se pela energia, visão sistêmica e forte capacidade de execução, conduzindo iniciativas complexas com segurança e clareza. É admirada pela habilidade em estruturar governança, modernizar operações e liderar grandes times multidisciplinares com foco em eficiência e inovação. Sua postura colaborativa, comunicação transparente e liderança servidora fortalecem o engajamento das equipes e a confiança dos stakeholders. Profissional altamente recomendada por sua consistência, capacidade de entrega e protagonismo em jornadas de transformação digital e de alto impacto. Nossa, que legal, hein? Depois Maria te conta como é que a gente faz isso aí. Nossa, que legal! Mas são informações que são dadas por pessoas que trabalharam contigo. Nossa, que legal, que bacana. E eu concordo plenamente com a energia. Gente, vocês não têm noção da energia dessa mulher. É incrível, é incrível. Eu acho que a Adriana tem que voltar, fazer um grupo... Lembra da Inaraí também, né, que participou com a gente também? Olha, daria um podcast legal. Ana Negoro, Adriana, Iná. Dá pra montar 4, fazer lá no outro estúdio. Lá no outro estúdio, pra colocar essa mulherada tudo pra falar. Tudo pra discutir ali. Vai. Aí a gente até sai, não precisa nem a gente tá lá. Só joga as perguntas lá. Você colocar a mulherada, você já viu, não acaba nunca mais. Não, porque é sensacional, você tem uma energia incrível. Realmente tem uma energia incrível. Eu fiquei bastante impressionada. É muito bom conhecer você pessoalmente, porque a gente acaba querendo ou não trocando ali mais no WhatsApp mesmo, por conta da comunidade, mas ver assim pessoalmente é diferente. Foi muito bom te conhecer. Então, como a gente já tá chegando no finalzinho, Você quer dar um recado pro marido, pra filha? Esse é o momento aqui, né? Da sua câmera aqui no cantinho. O momento, eu quero dar um recado que assim, né? Eles são muito apoiadores, né? Estão vibrando aqui e queriam estar aqui. Aliás, ela queria estar na minha posição, tá, gente? Ela vai longe, essa menina, viu? Eu já entreguei o livro do menino maluquinho do Corinthians. Já entregou pra ela, já entregou pra ela. Aí ela falou assim, menino maluquinho não, é do Corinthians, né? É do Ziraldo e tal. Ela falou, é do menino maluquinho. Eu falei, você já me ganhou, já ganhou. Eu já vi que tem um nível ali de... Eu quero agradecer pelo apoio, porque não é fácil coordenar todos os papéis e é difícil no dia a dia. Então, a minha família, ele, meu namorado,
e a minha filha são, assim, a minha luz para seguir todo dia. Só agradeço. Obrigado por estar com a gente aqui, Adriana, e trazer conhecimento e, mais uma vez, o programa aqui é para mostrar que as pessoas conseguem chegar Sim, lá. com certeza. Né? Com certeza. Eu que agradeço pela oportunidade. É sempre bom. Você tem uma trajetória incrível, tá? A gente realmente te escutaria aqui por muito mais tempo. Eu sei que você tem muita coisa para contar, muita história, muitos Tem desafios. os projetos tudo para contar. Tem todos os projetos para falar. Os perrengues todo. Oh, Aquele projeto que não deu certo. né? Então, Mais tempo pra isso. você é uma pessoa incrível, um ser humano incrível, tem uma energia maravilhosa. Então, gratidão pela sua presença aqui junto com a gente. Obrigada. Obrigada a vocês pela oportunidade. Imagina. Agradecer aos nossos apoiadores que tornam esse projeto possível, né? Agradecer a Before, plataforma de planejamento e execução de estratégia, gestão de portfólio de projetos, equipes e pessoas. Agradecer a Elo, né? Especialista em soluções SAP e Thomson Reuters. Agradecer a Soft Expert, líder global em software de gestão, com uma suíte que integra conformidade, qualidade e gestão de riscos. Agradecer a SLM IT, né? Especialista em soluções Microsoft, oferecendo cloud, licenciamento, VDI, gestão de software. Agradecer a Vipor, né, quando a gente fala de Business Analytics, desenvolvimento de sistemas para automação de processos e gestão de dados. E a Pulse Mais. Fala aí da Pulse Mais, você que é Né? mentor. Você que quer ser mentor de jovens, né, que precisam entrar na área de tecnologia, né, eles dão um curso para que a gente se forme ali, né, é uma ONG sensacional. Então, o pessoal que está no grupo, o pessoal que assiste, né, é uma grande oportunidade, né? Eu acho que da gente devolver um pouco daquilo que a gente conseguiu conquistar ao longo da nossa carreira. Então, são experiências bem bacanas que a gente tem ao longo do dia. Pessoal, e eu tenho que pedir para vocês, pelo amor de Deus, curtem, comentem, compartilhem, senão ela aqui fica pegando no meu pé em casa, né? Vocês sabem como é que é. Não é fácil, né? Não é fácil. É isso aí. Obrigado por nos acompanhar em mais um episódio. Até a próxima e vamos pro tour. Vamos pro tour, Obrigada. é isso aí.